saber o que se estuda no 7º semestre de administração na Unicamp? Então fica comigo e vamos dar sequência aí à playlist onde eu falo todos os semestres do curso de ADM. Vamos lá, gente, eu sou a Ana Werneck, bem-vindos ao meu canal. No 7º semestre, você vai estudar coisas muito interessantes, como, por exemplo, mercado financeiro e de capitais, que é uma das matérias mais úteis para a sua vida. Você não precisa ir, de repente, eu quero trabalhar no mercado financeiro para essa matéria ser útil. Não. Por quê? Porque a gente vai falar de todo o sistema financeiro nacional, monetário, mercado cambial, mercado de ações, são coisas que são importantes para você como cidadão e como investidor ficar sabendo. Então, é uma matéria que vai ser sempre útil, né? O professor, ele costuma, fazer uma atividade onde ele libera um simulador pra gente e funciona da seguinte forma: é um simulador da bolsa, onde todo mundo começa com 100 mil reais para investir. As pessoas, que conseguirem fazer esses 100 mil reais renderem 10% no simulador, ele dá meio ponto a mais na média. Então, assim, se você conseguir 10%, meio ponto. Se você conseguir 20%, 1 ponto. Então, é muito interessante porque você aprende a mexer, a operar o mercado de ações, aprende, como que analisar, onde que vai investir, e também, de quebra, ganha uma notinha a mais. E, obviamente, o pré-requisito dessa matéria é matemática financeira, Não preciso nem falar o porquê. Outra matéria que vocês vão ter nesse semestre é estratégia e planejamento. Se vocês conseguirem, peguem com o Bruno Fischer, que é o melhor professor dessa faculdade. Só puxar saco dele, sou eu, meus amigos, porque, assim, o cara é incrível. Em estratégia e planejamento, você vai entender, como elaborar um plano de negócios, como fazer uma estratégia interessante para a tua empresa se tornar mais competitiva, avaliar cases das outras empresas e entender, que estratégias eles poderiam ter implementado ao invés das estratégias que eles já implementaram, para ter um resultado diferente, para ter um resultado melhor, ou então pegar casos de grandes empresas e entender o que eles fizeram que deu tão certo, Então, por exemplo, o meu grupo, nesse semestre, fez um trabalho para entender, a compra da Pixar pela Disney, que a Disney incorporou a Pixar, mas ainda assim deixou a Pixar com a identidade dela, Porque se vocês analisarem, a Disney, ela tem uma coisa mais fantasiosa, no sentido de ser mais direcionado para um público infantil. Já os desenhos da Pixar, eles têm uma coisa que é muito característica, que faz qualquer pessoa de qualquer idade se emocionar ou se identificar com aquele desenho, Então, eles têm uma estratégia muito bacana, que é um desenho que acaba não sendo só para criança, muitos adultos também gostam, O meu grupo, obviamente, faz parte desse grupo de adultos que gostam. Então, assim, é uma matéria sensacional. O professor também, óbvio, vai explicar conceitos, de estratégia, quais são os pontos que a gente tem que avaliar, por exemplo, numa fusão, ou então quando a gente pega o cenário de pandemia, Como que as empresas se adaptaram a esse cenário, Elas fizeram estratégias que foram de fato efetivas, como elas poderiam maximizar essa efetividade, Então, super bacana. Gente, peguem com o Bruno Fischer. Ele é o melhor professor da Unicamp. Sempre que você vê alguma coisa assim, tal pessoa e Bruno Fischer, vai no Bruno Fischer, que é sucesso. O cara é bom. Outra matéria que a gente teve que foi mega legal foi elaboração de projetos. Como que funcionou essa matéria, Então, os grupos, eles tinham tipos de projetos que eles tinham que realizar e viabilizar desde o começo. Então, por exemplo, o meu grupo, fez um projeto onde a gente pegava pequenos agricultores e ajudava a viabilizar as vendas deles para as pessoas que queriam ter um estilo de vida mais saudável, Então, a gente pesquisou órgãos que já apoiam esses pequenos agricultores, métodos, de como a gente faria contato com esses órgãos, como a gente precificaria, esse tipo de serviço, como que a gente faria a comunicação entre os agricultores e as pessoas que queriam comprar, seria via aplicativo? Se fosse via aplicativo,
como que as pessoas, né, iam baixar esse aplicativo, como que o aplicativo ia funcionar, porque a maioria da realidade dos pequenos agricultores, nem todos sabem mexer no celular, então quem que ia ser o ponto de apoio, né? Quais organizações que já existem e prestam serviços semelhantes? Então foi um trabalho que a gente fez que foi tão bom que algumas das minhas amigas resolveram continuar esse trabalho, né, e levar como um TCC de fato. Eu não fiz isso porque eu já tinha o meu projeto de TCC, mas a galera tá fazendo, a professora super gostou da ideia, então foi um projeto sensacional. Esse foi o exemplo do nosso projeto. Tiveram outros tipos de projeto também, mas na hora que a gente está apresentando, né, o que a professora, ela presta atenção, né? Ela sempre presta atenção no raciocínio do grupo, na estratégia, tá bem linkado com aquela outra matéria do Fischer, que eu falei agora há pouco, mas como que a gente viabiliza a questão de preço, tudo isso, né, de um modo que o projeto fique o mais real possível. Não é tipo, eu fiz um projeto da minha cabeça, toma aqui, eu acho que vai funcionar assim. Não. Você pesquisou com algum órgão, você contatou alguma entidade, como que você chegou nesse preço? Me mostra o cálculo que você fez. Então, assim, é uma coisa muito real. Que se a gente quisesse abrir um negócio amanhã, tinha que ser algo que estaria pronto, só botar a mão na massa, entendeu? Então, super bacana também. Empreendedorismo. Gente, eu sou suspeita porque eu amo tudo que é relacionado a empreendedorismo. E quando a gente fala de empreendedorismo, né, não é só eu vou lá abrir uma empresa, ter um projeto e abrir uma empresa. Não, o empreendedorismo, ele tá em todas as áreas da nossa vida. Eu posso trabalhar para alguém e ter uma atitude empreendedora, por exemplo, né? Então, nessa matéria de empreendedorismo, a gente aprendeu vários conceitos de tomadas de decisão que são utilizados por empreendedores, né? Então, os grupos, de novo, vocês vão ver que trabalho de faculdade geralmente é em grupo, então eu aprendo a lidar com pessoas. Mas os grupos apresentavam conceitos utilizados, né, para tomada de decisão. Os outros grupos avaliavam o grupo que apresentou, fazendo pergunta, a professora também, né? E sempre trazendo um caso de uma empresa real que aplicou essa determinada metodologia. Então, por exemplo, o meu grupo falou sobre a metodologia Delphi, né, que é uma metodologia que permite a tomada de decisões sem que haja um julgamento ou sem que haja uma parcialidade aí nas opiniões dos colaboradores. Então, é um método em que as tomadas de decisões são feitas em conjunto, porém de forma anônima. Então, por exemplo, se eu falar alguma coisa que eu não concordo com você, eu vou estar falando de forma anônima, então eu vou ser sincera. Diferente do que se eu falasse na cara do meu chefe, por exemplo, olha, não concordo por isso, isso e isso. Talvez, dependendo da cultura da empresa, pudesse ser algo que tornasse um ambiente mais conflituoso, e não é essa a intenção. Então, vários tipos de metodologia que a gente entendia como que poderiam ser aplicadas, né, no nosso ambiente de trabalho. Então, por exemplo, você no futuro sendo um gerente ou sendo um líder de algum projeto, você pode pegar esses métodos e aplicar para ter um sucesso aí na sua tomada de decisões. Agora, a gente vai falar de matéria eletiva. Bom, a matéria eletiva que eu peguei nesse semestre foi Direito Internacional, porque o meu certificado extra é de Comércio Exterior. Direito Internacional, para mim, foi uma das matérias mais legais, principalmente porque explora muito a questão do direito público, do direito privado, do direito internacional e dos direitos humanos no meio de tudo isso. Então, até na parte de direitos humanos tem um background, assim, de mostrar da onde que surgiram os direitos humanos, né? Como que os países interagem entre si quando tem questões relacionadas a isso. E foi mega interessante para entender de fato como que funcionam as organizações internacionais que regulamentam tudo isso, tanto o direito público-privado quanto os direitos humanos, né? Então, quais são essas organizações? Quem são os países que fazem... Quais são os países que fazem parte disso, né? Então, foi super bacana. E aí, eu peguei mais uma eletiva que aí não tem a ver com a certificação, mas sim com aquelas matérias de núcleo comum, que foi a eletiva de cinema, né? Então, como que funciona? Parece muito aleatório, de fato talvez seja um pouco aleatório, mas é mega legal, porque como eu digo sempre, o objetivo dessas matérias de núcleo comum é fazer com que nós nos tornemos profissionais com um olhar amplo, né, para tudo que a gente está vivendo, tanto as questões mundiais quanto um olhar amplo dentro das organizações, né? Então, por exemplo, essa matéria, né, a gente assistia vários tipos de filme que eram filmes
diferentes daqueles que a gente tá acostumado a assistir. Ah, não é filme de Hollywood, né? Então é um filme francês, é um filme que se passa lá no interior do Nordeste, por exemplo. Bacurau foi um filme que a gente teve que assistir, fazer uma análise, né, crítica. Então Bacurau se passa no Nordeste falando da seca. É um filme que ganhou prêmios, assim. Tem gente que gosta, tem gente que não, mas você tem que olhar com um olhar de crítica, né? Então, qual foi o objetivo desse filme? Né? Foi mostrar alguma coisa para os brasileiros. O que foi isso, né? Como que as empresas, como que a gente, né, como administrador, vai poder ter um olhar crítico para essas questões quando for fazer algum projeto, por exemplo? Se você trabalha em alguma empresa de cunho ambiental e você tá ciente das coisas que estão acontecendo no local onde você tá, onde você vai implementar algum projeto, isso faz com que você tenha uma visão mais ampla, né, do mundo e de como implementar o teu projeto da melhor forma. Então, eu interpretei a matéria nesse sentido. Tiveram outros tipos de filme espanhol, vários tipos de filme até que falava sobre criminalidade, que você fala, nossa, não tem nada a ver com a administração, mas é só o fato de fazer você sair da sua casinha. Eu acho que isso já vale para qualquer âmbito da sua vida. Então, é uma matéria mega legal para pegar como eletiva, tá, gente? Super recomendo. E além das matérias, esse é o semestre onde a galera pega estágio 1 e TCC 1, né? Estágio 1, como que funciona? Você é obrigado a fazer um estágio para conseguir se formar. Você tem que fazer pelo menos 1 ano de estágio em uma área relacionada à administração para você conseguir pegar o seu diploma. Quando você pega estágio 1, você tem que preencher alguns relatórios sobre o que eu faço no meu trabalho ou no meu estágio, né? Porque tem gente que já tá trabalhando, que foi o meu caso, então eu usei o meu trabalho para valer como estágio, né? Então eu trabalhava num setor de recursos humanos generalista, eu tinha que falar o que eu fazia, avaliar a empresa, avaliar como que era a conduta da empresa comigo. E tem sempre um professor que é responsável por você, que é a pessoa que vai avaliar o teu estágio e todos os relatórios que você fizer. Então, a minha professora era uma professora de recursos humanos, que é a mesma que eu trabalho no meu TCC. Então, no meu TCC 1, eu fiz um pedaço do meu TCC, a parte teórica do meu TCC, para embasar a minha pesquisa em TCC 2. Gente, é isso que vocês vão ver no 7º semestre de administração. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários e eu posso voltar com outros vídeos pra você, tá bom? Continua acompanhando a playlist que eu vou deixar aqui embaixo e aqui nos cards. E se tiverem alguma dúvida, contem comigo. Um beijo, tchau!